Olá novamente, seja bem-vindo a mais um vídeo aí. Bom, hoje a gente está no capítulo 3 e na seção 3.3. Na seção 3.3 a gente vai falar sobre sincronizar dados, né, ou sincronizando dados aí com o merge. Só que eu vou dar um exemplo aqui sem o merge e depois com o merge, certo? Bom, às vezes precisamos trabalhar com dados que não estão sendo gerenciados por um Entity Manager, né? Então, por exemplo, você está ali criando um site, às vezes você tem um formulário ali que exibe os dados do cadastro de um cliente, né? Então, ele não está sendo gerenciado, aqueles dados ali do formulário, por um Entity Manager, né? Ou seja, ele está aí no estado transiente, certo? Digamos assim. Ou seja, dados que não estão no estado manager, né? Estão no estado transiente, certo? Bom, até aqui deu para entendermos que só podemos salvar dados no banco de dados quando o seu estado é manager, né? Ou seja, ele passou ali pelo nosso entity manager, certo? A gente não utilizou um operador new, certo? E a gente não utilizou também ali os dados que vão vir de um formulário, por exemplo, né? Bom, podemos salvar os dados no banco de dados utilizando duas formas aqui, ó. Primeiramente o persist, né, e depois o merge aqui. Só que tem uma diferençazinha aí, né? Então a gente utiliza esses dois métodos aqui do nosso Entity Manager. Bom, o primeiro aqui, porém a diferença é que ao usar o método persist da classe, o que persistimos entra automaticamente no estado do manager, né? Então quando a gente persiste aí a nossa classe, ele automaticamente entra no estado gerenciado, certo? Ele passa a ser observado aí pelo nosso Entity Manager. Enquanto o método merge, apesar de salvar os dados também, né, ele também faz esse processo de salvar os dados, faz com que a nossa classe ainda continue desanexada. Então vamos ver um exemplo aqui de cada um, certo? Então vou utilizar aqui o método persist tradicional para a gente inserir aqui os nossos dados no banco de dados. Eu não vou informar aqui o CPF, também não vou informar aqui a data de nascimento do nosso cliente. Então, esses dados aqui vão ficar como nulo no banco de dados. Atente-se apenas ao nome aqui, certo? Bom, então eu iniciei aqui o nosso Entity Manager pelo nosso conector JPA. Vou iniciar aqui uma transação, porque eu vou persistir esses dados aqui no banco de dados, como já falei em outro vídeo. Vamos iniciar aqui a nossa transação através do método begin, certo? Então eu vou criar aqui o nosso objeto, no caso aqui é o nosso registro chamado cliente, né? Pelo operador new. Nesse ponto aqui, ele não está no estado manager, ele está no estado transiente, porque ele não foi gerenciado ainda. Vou definir um novo nome, um nome antigo para ele aqui, né, que vai ser o primeiro nome. A partir do momento que eu persistir ele aqui no nosso banco de dados, mesmo antes de fazer o commit, quando eu pego esse objeto e coloco ele aqui ó, no nosso Entity Manager, ele já automaticamente está sendo gerenciado pelo nosso Entity Manager, certo? Então ele está sendo observado aí, correto? Bom, aí para mim fazer o commit aqui, né? O que eu vou fazer então? Eu vou definir aqui um novo nome para ele, certo? Porque agora já está sendo gerenciado pelo nosso Entity Manager. Vou fazer o commit aqui para aplicar tudo. Então é como se fosse uma lista lá, né, com os comandos. Então, primeiramente eu quero criar aqui um cliente, aí eu vou adicionar aqui o nome dele, vou persistir ele aqui, ele vai entrar nessa lista aqui de ações que vão ser executadas. O nome antigo dele era esse aqui. Agora, como ele está sendo persistido, como ele está sendo aqui observado pelo nosso Entity Manager, né, ou gerenciado, quando eu definir um novo nome para ele aqui e fizer o commit, o resultado que vai ter lá no nosso banco de dados é nome novo. Então, deixa eu dar um F6 aqui, aguardar aqui alguns segundos até que ele grave aí para a gente esses dados no banco de dados, fazer uma consulta aqui, né? Com todos os registros aí, ó. Então, não ignore essa parte aqui do null, como eu havia falado, né? Então, temos aqui, ó, nome novo. Por que é nome novo? Porque depois que ele foi gerenciado aqui pelo nosso Entity Manager, eu defini um novo nome para ele aqui, certo? Nesse caso aqui, eu estou utilizando aqui o método persist, certo? Eu posso também utilizar aí o método para fazer o merge do nosso banco de dados, certo? Para persistir aqui o registro do nosso banco de dados. Bom, então explicando aqui, ó, teremos salvado no banco de dados, nome novo ao invés de nome antigo. Isto porque quando eu utilizei o método persist, o nosso objeto aqui, né, no caso o cliente, é automaticamente anexado no manager. Então quando eu coloquei ele aqui no persist, ele está sendo observado, né, gerenciado e anexado automaticamente aí, né, no nosso Entity Manager.
Já utilizando o método que merge, os dados ainda serão salvos, mas o objeto cliente continuará desanexado, né? Então, deixa eu ver aqui o tamanho desse código. Eu vou copiar ele aqui. Deixa eu só me garantir. Aí, vai estar copiando também o que está antes dele. Então, deixa eu copiar aqui manualmente. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas não tem problema. Deixa eu terminar de copiar aqui. Fechou aqui em JPA. Vou organizar o nosso código aqui. Vou colocar esse commit junto aqui do nosso close aqui, certo? Bom, beleza então. Vamos lá a explicação do nosso código aqui. Agora, neste caso, teremos salvado o banco de dados nome antigo, porque mesmo alterando o nome para nome novo e fazendo o commit, o nosso objeto cliente está desanexado. Ele apenas foi salvo no banco de dados com o merge, mas continua desanexado, certo? Bom, para que ele seja salvo automaticamente entre no estado manager, precisamos alterar o código. Então, vou explicar aqui o seguinte aqui, ó. Então, vamos criar aqui um novo cliente. Deixa eu deletar esse cliente aqui, que é o cliente de número 13. Então, delete from client where id igual a 13, né? Beleza, eu vou listar aqui novamente os dados para a gente comprovar que ele não está ali. Então, eu vou rodar aqui novamente o nosso código aqui através do F6 e vamos fazer uma consulta novamente ali. Então, vou rodar aqui novamente o comando. Bom, agora aqui, ó, você lembra que quando eu utilizei lá o persist, o nome novo foi salvo e agora aqui foi salvo o nome antigo? Bom, por que isso acontece? Porque é o seguinte aqui, ó, esse objeto, quando eu criei ele aqui, ele está em um estado que é chamado estado transiente, porque eu utilizei o operador new, ou seja, ele não está anexado ao nosso Entity Manager. Então, quando eu utilizar aqui ó, o método setNome para definir um nome para ele, ele vai pegar esse nome antigo aqui, certo? Quando eu fizer o merge aqui, o que é o merge? O merge é você pegar os dados que já estão aqui no nosso banco de dados e fazer uma mesclagem com ele. Então, eu vou mesclar lá, por exemplo, o nome antigo, né, com um nome que já estava aqui no nosso banco de dados. A gente utiliza isso aqui muito em formulários, quando você vai editar um formulário de um cliente ou criar um novo registro, né? Porém, utilizando aqui o nosso caso, o merge, eu acho que ele nem retorna... deixa eu ver se ele retorna aqui, ele retorna um objeto. Só que é o seguinte, ele não entra no estado que a gente fala gerenciável. Então, mesmo alterando o nome aqui, eu posso colocar qualquer nome aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui então um CPF, né? Eu vou criar aqui, em vez de colocar o nome, um CPF. Então, cliente.setCPF. E o que vier daqui, vamos colocar aqui 555.123. Opa! 123.456.00, né? Vamos simular que isso aqui seja um CPF. Então, eu criei aqui o nosso cliente, né? Está num estado transiente, defini um nome para ele aqui, fiz o comando merge aqui, mesmo com o comando merge aqui para mesclar os dados aqui ou criar um novo registro, ele não vai entrar no estado transiente, ele vai continuar no estado que ele estava, certo? E o que vai acontecer aqui? Ele vai gravar os dados no nosso banco de dados e o que vier depois do merge não vai ser sincronizado. Deixa eu até rodar aqui para comprovar. Então, select from aí, ó. Tá vendo aí, ó? O que foi salvo ali, ó, não foi sincronizado. Se eu estivesse utilizando aqui, no caso, o persist, deixa eu deletar esses dois aqui, delete from client where id igual a 14 and id igual a 15. Deixa eu ver se deletou mesmo. Acho que eu errei o comando aqui. Deixa eu usar pelo id mesmo aqui. Então vamos colocar 14 e 15. Agora vai exibir aqui os dados. Beleza. Se eu estivesse utilizando aqui o persist, esse cliente nosso aqui, ele estaria sendo agora
persistido, né? E ele estaria aí sendo gerenciado pelo nosso Entity Manager. Então, qualquer atualização que eu fizer depois, mesmo no comando persist aqui, ó, ela vai ser replicada, certo? Então, deixa eu rodar aqui, executar o comando select, e você vai ver que o CPF ele já vai ter sido adicionado ali mesmo depois de eu ter utilizado o comando persist, né, para persistir, certo? O comando persist aqui, ó, ele só vai ser concretizado quando eu rodar o commit, certo? Então vamos rodar aqui, ó. Tá aí, ó, o CPF foi definido, certo? Por quê? Porque o nosso cliente aqui ele está sendo observado aí, né, gerenciado pelo nosso Entity Manager. Como tudo só vai ser transacionado aí quando eu fizer um commit, certo? No nosso Entity Transaction aqui. Então eu vou ter os dados gravados aí, certo? Bom, vamos lá então. Bom, deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Bom, agora neste caso teremos salvado aqui no nosso banco de dados o nome antigo, porque mesmo alterando para o nome novo, fazendo o commit no nosso objeto cliente aqui, está desanexado. Ele apenas foi salvo no banco de dados com o merge, né? Mas ele continua desanexado aí. Bom, para que ele seja salvo automaticamente entre no estado manage, precisamos alterar aqui o nosso código, certo? O que a gente vai fazer então? Quando a gente utiliza o nosso merge, quando você utiliza aqui o persist, ó, você pode ver que se eu clicar aqui com o Ctrl e clicar em cima do persist, ele não vai retornar nenhum tipo de dado. Ó, tá aqui ó, void. Então o void significa que ele não vai retornar nenhum tipo de dado. Porém, se você pegar aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui o merge, certo? Eu vou pegar aqui então o ID do nosso cliente. Systemout.println. Então, ID do nosso cliente é igual a cliente.getID, né? Ou getID, tanto faz. Vou rodar aqui o nosso código. Tá aí, ó, ele continua com o ID 0. Isso demonstra para a gente que o nosso cliente ele não está sendo, né, gerenciado aí pelo Entity Manager, mas ele gravou aqui no nosso banco de dados normalmente, ó. Esse número aqui você pode ignorar. Então, se eu rodar mais 3 vezes, ó, rodei uma vez, guardar aqui um momento, vou rodar 2 vezes, vou guardar aqui mais um pouco. E vou rodar por último aqui. Então terei mais 3 registros aí adicionados no nosso banco de dados, certo? E todos com ID 0, certo? Significa que o nosso cliente aqui não está sendo gerenciado aí pelo nosso Entity Manager. Então tínhamos 7 registros aí, agora temos 10 registros, correto? Bom, como você pode ver aqui o nosso merge, ele não retorna nenhum tipo, o nosso persist, que é esse aqui, ó. O nosso persist, ele não retorna nenhum tipo de objeto, certo? Nenhum tipo de dado, ele é void. Só que o nosso merge, ele retorna o objeto daquele tipo que está sendo persistido. Então, para me tornar esse objeto aqui gerenciável pelo nosso banco de dados, eu posso fazer isso aqui, ó. Posso pegar o cliente, já que o merge retorna ali um objeto, né, gerenciado. Eu posso dizer que o nosso objeto cliente agora aí, ó, ele vai ser uma instância de um objeto gerenciado pelo merge, certo? Como o merge ele vai retornar um objeto gerenciado, eu vou apenas reapontar o endereço dele aqui para o nosso cliente. Agora se eu der F6 aqui, aguardar aqui alguns instantes, você pode aí ver, ó, que o nosso cliente agora tem um ID, mesmo utilizando o merge, porque ao fazer isso aqui, por mais que o nosso merge ele deixe o nosso objeto original, que é o nosso cliente aqui que está no transiente desanexado, quando eu pego esse cliente que está instanciado aqui e utilizo o merge para fazer a atualização dos dados e igualo o endereço de memória aqui com o que vem através do merge, né, pelo retorno do merge, eu estou tornando esse objeto agora aqui, ó, no estado gerenciado ou manager, né, digamos assim. E o dado vai ser gravado aí, ó, normalmente, tá vendo, ó? Agora está sendo gerenciado aqui, viu? Então, ó, como eu igualei aqui, ó, eu posso inclusive adicionar aqui, vou adicionar aqui agora, deixa eu ver aqui, o CPF não, data de nascimento, ponto 7, data de nascimento. Então vamos colocar aqui um off.
Vamos colocar aqui o ano 1989. Aqui vai vir o mês, no caso aqui o mês 9, o dia 05, por exemplo, né? Ó, repare o seguinte aqui, eu não vou deixar o nosso objeto no estado gerenciado, eu vou apenas utilizar o merge. Quando eu der F6 aqui, ó, não vai ter salvo aqui, ó, a data de nascimento. Então acho que já rodou lá, né? Deixa eu ver se concluiu aqui, ó. Concluiu. Ó, data de nascimento não tá, porque o nosso objeto não está gerenciado. Então, quando eu fiz o commit aqui, ele apenas gravou os dados, mas não tornou ele gerenciável. Então, qualquer alteração depois do merge não vai funcionar. Se eu colocasse, por exemplo, aqui o merge depois dos nossos dados aqui, agora vai funcionar. É uma das formas também, certo? Só que às vezes nem sempre isso acontece porque você pega dados aí de formulário que vem da web, por exemplo. Agora aqui ele vai colocar os dados corretamente, tá vendo? Só que às vezes, como eu posso ter pego esses dados aí de algum formulário, né, e eles estão desanexados, nem sempre eu vou ter essa possibilidade, certo? Então o que eu posso estar fazendo aí? Apenas pego o meu cliente aí e vou reanexar ele aí, ó, através do nosso Entity Manager, certo? Vou dar aqui um F6. E agora vai ter o mesmo resultado, tá vendo? Ó, nosso objeto está anexado. Ou seja, às vezes você vai pegar dados ali de um formulário que vai vir da web, você precisa fazer o quê? Você precisa fazer o merge desses dados aí, certo? Você precisa pegar os dados antigos e você precisa mesclar aí com os dados novos. Então você vai estar utilizando aí o merge para fazer isso. Se você for cadastrar dados novos de um cliente, você, ao invés de utilizar o merge, você vai utilizar o método aí persist. Só que ele não tem retorno, né, obviamente. Então você vai utilizar o método aí persist dessa forma aqui, ó. Então primeiramente você vai colocar os dados, né, que vão vir de um formulário, e você vai utilizar o persist. Se você for utilizar para atualizar os dados, né, o seu cliente já tem um cadastro e tal, você for atualizar os dados, é recomendável você estar utilizando aí, ó, o merge, certo? Por quê? Por que você deve fazer isso? Eu vou te tentar fazer o persist aqui, e vou colocar ele para tentar aqui persistir uns dados que já existem. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o ID de número 1, certo? Pegar o ID de número 1. Então, cliente.setID, né? Vamos colocar de número 1 aqui. Eu vou tentar persistir novamente um cliente que já existe, né, através do método persist aqui, com o ID 1 que já existe. Ó. Então, select from client where ID igual a 1, né, que vai ser o Valdivino aqui, né, Francisco. Só que vai gerar uma exceção para a gente. Certo? Por que vai gerar uma exceção? Porque os dados, ó, gerou uma exceção aqui, ó, como eu disse, porque os dados já existem, né? Eles já existem no nosso banco de dados. Então, o que acontece? Eu não vou conseguir atualizar esses dados aqui, ó. Para atualizar os dados, ao invés de utilizar aqui no caso o persist, eu posso estar utilizando aí o merge, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou trocar todos os dados agora desse cliente aqui, ó. Então, ao invés de chamar ele aqui de Valdivino, eu vou colocar o meu nome, Salomão Silva, né? CPF aqui eu vou colocar um CPF que não existe, um CPF de mentira, né? Agora eu vou conseguir atualizar os dados, porém esse objeto aqui ele ainda vai estar desanexado. Então o que eu posso fazer? Eu posso apenas igualar ele aqui ao retorno do nosso Entity Manager.merge. Agora eu vou conseguir atualizar os dados aí normalmente sem gerar nenhum tipo de exceção. Vou guardar aqui alguns segundos. Tá aí, ó, sucesso. Agora o nosso cliente que chamava Valdivino Francisco, né, que era do 11/2/76, com CPF final 88, ele vai ser agora o meu nome aqui, ó, Salomão, com os dados aqui do meu nascimento no CPF fictício. Então você pode utilizar o persist para você persistir os dados. Quando você utiliza o persist, já vai estar no modo manager, ou seja, gerenciado pelo banco de dados. Quando você utiliza o merge para você fazer a mesclagem dos dados, ele não vai estar no modo
no modo gerenciado, porém você pode utilizar aqui o igual, né, antes de fazer o merge, que vai funcionar também, certo? Então, se por exemplo aqui, ó, eu fiz alteração aqui e quiser alterar, por exemplo, para Cássio Silva, vai funcionar normalmente, porque eu já fiz aqui, ó, eu já coloquei o meu cliente no estado transiente, no estado manager. Então, se eu rodar aqui, ó, atualizar para Cássio Silva, certo? Bom, o vídeo ficou um pouco longo, eu expliquei até um pouco mais do que deveria ter explicado, mas é bom a gente explicar para que o conteúdo possa ser bem assimilado, certo? Então, qualquer dúvida aí pode estar entrando em contato comigo pelo meu website, certo? Aqui é a outra parte que eu vou estar explicando aqui sobre o resto do conteúdo, mas eu não preciso aqui explicar, né? Acho que eu já fui bem, esclareci bastante aqui as coisas, né? Então, portanto, quando utilizamos aqui o método persist do nosso entity manager, o nosso objeto tem o seu estado altera automaticamente para manager, enquanto o método merge, o objeto continua no estado em que estava. Só que com o método merge, temos que, ó, como ele tem um retorno, se você quiser, você pode igualar o objeto ao retorno do método merge para que ele entre no estado manager, né? Então você utiliza aí o persist para utilizar para você fazer aí cadastrar dados novos e você utiliza o merge aí para você estar atualizando estes dados, né? Bom, caso você tenha alguma dúvida aí, basta estar acessando o meu site aí, ó. Deixa eu ver onde é que está aqui. www.salomontech.com, certo? Então, valeu, até mais.